Oi, gente! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falando sobre pronomes relativos. O que seria um pronome relativo? Vamos observar aqui duas orações. Ganhei um celular. O celular está quebrado. Não há nada de errado do ponto de vista gramatical nestas duas orações. Elas estão corretas. Tem sujeito, verbo, o predicado. O problema delas é que a repetição da palavra celular, que é desnecessária. Para resolver este problema, nós vamos usar então um pronome relativo. E em vez de dizermos ganhei um celular, o celular está quebrado, vamos substituir por ganhei um celular que está quebrado. Quem foi que apareceu aí para resolver o problema? A palavra que é um pronome relativo. Então, é esta a função do pronome relativo, é retomar um substantivo ou um pronome que foi citado anteriormente na oração. No caso, a palavra celular foi substituída pelo pronome relativo que. Vamos a mais um exemplo. O jogo será domingo. O jogo decidirá o campeonato. Vamos resolver novamente usando o mesmo pronome relativo, o pronome que. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Viram só? Com este recurso, a gente evita a repetição de palavras dentro de uma oração, dentro, na verdade, de um período composto. O pronome que e os demais pronomes relativos, eles atuam desta forma, substituindo, retomando um antecedente. Então, a gente vai chamar o termo que ele substitui de antecedente e vai unir duas orações. E esta segunda oração será uma oração subordinada adjetiva, que nós vamos estudar mais tarde. E quais são os pronomes relativos? A gente tem vários. Os mais conhecidos, que a gente vai abordar mais aqui na nossa aula, é o pronome que, é um pronome universal. Ele pode substituir pessoas, objetos, lugares. Então, por isso que ele é chamado de pronome universal. Ele pode aparecer muito, fazendo essa ligação nas orações. Mas, além do que, nós temos também quem, qual, quais, os quais, as variações. O pronome onde, bastante conhecido. O pronome cujo, o pronome quanto e vários outros. Sobre alguns destes, nós temos umas observações. Pronome relativo quem. Quem só se refere à pessoa. Então, sempre que você quiser retomar o nome de uma pessoa, você pode usar o pronome relativo quem. Não é usado para substituir, por exemplo, objetos ou lugares. Quem refere-se a pessoas. Pronome relativo onde. Este a gente encontra muita gente utilizando onde de forma equivocada. Porque onde, aonde, de onde, as variações do onde, na verdade só se referem a lugar. Então, você não pode usar onde se não estiver retomando um antecedente lugar. Por exemplo, a casa é velha. Morei na casa. A casa onde morei é velha. Veja aí que o onde está retomando o antecedente casa, que é um lugar. Então, onde só retoma lugar. Pronome relativo cujo. Não é muito usual no nosso dia a dia, mas é importante conhecermos a sua aplicação. Pronome relativo cujo e seus variantes cujo, cuja, cujos. Estabelece uma relação de posse. Ele é muito peculiar. Ele não é muito utilizado no nosso dia a dia, mas é sempre importante saber o seu uso. O pronome cujo, ele estabelece uma relação de posse. Então, ele vai unir dois substantivos, indicando a quem pertence o segundo elemento, que no caso vai pertencer ao primeiro elemento da oração. Vejam só. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Quais troncos estavam podres? Os troncos das árvores que foram cortadas. Então, o cujos aí estabelece uma relação de posse.
dos troncos com as árvores. Vamos a mais um exemplo? Antipatizei com o rapaz cuja namorada você conhece. Então, este cuja está estabelecendo uma relação de posse entre a namorada e o rapaz. Alguns destes pronomes são variáveis. Você tem, por exemplo, o pronome qual, que você pode variar para os quais, as quais. Já você tem outros pronomes que são invariáveis, como o pronome que e o pronome quem. Eles sempre vão se apresentar nesta forma, que e quem. Alguns pronomes vão ser acompanhados de preposições, mas isso vai ser também estabelecido pela regência do verbo. O verbo é que vai dizer se esse pronome pede preposição, é antecedido ou não de preposição. Mais uma curiosidade sobre os pronomes relativos. O pronome onde e aonde. Eles são bem parecidos. Na verdade, o pronome aonde é uma variação do pronome onde, mas eles têm usos diferentes, sentidos diferentes. O pronome onde se refere a um lugar estático. Por exemplo, a casa onde moro fica na vila. Já o pronome aonde dá a ideia de movimento. A casa aonde vou fica no bairro Santo Antônio. Entenderam? Em muitas situações, eu posso usar tanto o pronome que como o pronome qual. O qual, a qual. Por exemplo, comprei um carro que é lançamento. Ou comprei um carro, o qual... comprei um carro, o qual é lançamento. Muito bem, isso foi então nosso estudo sobre os pronomes relativos. Vamos agora exercitar.